Bem, neste vídeo nós vamos ver aqui então como aplicar aquele perfil que a gente criou lá. Só que antes eu vou atender uma solicitação de alguns usuários para verificar como fazer isso do AutoCAD para o Revit. Tá ok? Eu mencionei no vídeo anterior, mas vou mostrar aqui rapidamente como fazê-lo. Bem, eu tenho aqui no AutoCAD esse perfil criado e o mais importante, se eu desenhar aqui uma line do ponto 0,0,0, tá? Ele está exatamente aqui no meio da telha, tá ok? Tanto tangenciando aqui a parte inferior, né, quanto na largura que ele está exatamente no meio da telha, para que na importação ele vá exatamente, o ponto central vá para o eixo de referência, que vai coincidir com o eixo de construção do montante, né? Lembrando que a construção do nosso telhado é baseada em montantes, e isso também vai gerar uma interferência lá no desenho, tá ok? Pensa no seguinte, se eu tenho um montante de borda que fica exatamente aqui no meio, essa parte do telhado, meio telhado, né, meia telha dessa, vai sobrar lá no vão, vai ficar à frente, né, vai ficar projetado como um beiral frontal da edificação, tá ok? Mas o que interessa por enquanto para a gente é o processo, tá? Eu fiz esse desenho, coloquei no 00, salvei lá no meu desktop, tá ok? E vou importá-lo lá para dentro do Revit. Então o processo inicial mesmo, arquivo, novo, família, vou escolher como modelo um perfil métrico montante, voltamos naquele perfil vazio e eu vou fazer o que? Inserir, importar CAD, ok? Vou lá, já estou na área de trabalho onde eu salvei, e aí peço para cores, eu desenhei todo o perfil no Layer 0, tá ok? Eu vou pedir lá para inverter cores, porque senão ele vai vir branco, né? Lembrando aquele contraste, né? Lá no AutoCAD eu tenho o fundo escuro e desenho branco. Se eu importar aqui eu não vou conseguir ver a telha, né? Então eu importo aqui invertendo as cores. Camadas todos, né? Se eu tivesse várias camadas eu clicaria em especificar. Ou melhor, eu vou clicar em especificar porque eu não tenho certeza se naquele desenho existe somente o Layer 0, tá ok? Unidade de importação, lá eu criei também em milímetros, e como eu coloquei o centro do telhado no ponto de origem do AutoCAD 00, vou clicar em Auto Origem para Origem, ok? Abrir, aqui eu peço verificar nenhum, olha lá como tinha vários layers, tá? Só me interessa o Layer 0, ok? Embora eu não tenha mais nada além do Layer 0, eu fico com excesso de informações aqui nos meus componentes. Bem, tá aqui a telha bonitinha, só que ela é um objeto importado, tá ok? Então clico aqui, peço para explodir. Beleza, e agora ele virou, vou tirar aqui as espessuras, virou um desenho Revit do jeito que a gente queria. Próximo passo, salvar como, ele já reconhece família RFA, eu vou lá em meus documentos, no CAD Norma Revit, em famílias, perfis, eu boto telha importada do AutoCAD. Salvar. Beleza, aí posso finalmente carregar no projeto. Reparem que esse processo foi bem mais simples, né? Porque, claro, o meu trabalho todo foi lá no AutoCAD, né? De conceber o perfil, desenhar bonitinho, né? E acaba sendo mais produtivo para quem já tem um traquejo bom com o AutoCAD, tá certo? As ferramentas, lá não precisa de tantos planos de referência, eu tenho os OSNAPs, né? Enfim, o OS Tracking e as diversas ferramentas do CAD. E agora eu tenho aqui também, em perfis, eu tenho lá, ó, telha importada do AutoCAD, telha importada do AutoCAD. Bem, o próximo passo então é criar um montante baseado nesse perfil. Eu vou pegar como base esse Rectangular Mullion. Eu tenho aqui importado para o meu desenho apenas a categoria 065, foi a última que eu salvei lá. Eu vou vir aqui nos montantes, né, baseado no Rectangular Mullion, tá ok? Eu crio um novo tipo, vou chamar de telha Eternity ondulada 17 0,65 milímetros. Tá ok? Poderia colocar mais, galvanizada e etc, mais informações, mas por enquanto é suficiente. Clico duas vezes para acessar as propriedades, aqui no perfil eu mudo para
telha ondulada 1765, tá ok? Depois a gente vai ver essas propriedades aqui aplicadas a montantes destinados a vidraças inclinadas, tá ok? Por enquanto, o mais importante aqui, ó, perpendicular à face, tá ok? Ela poderia ser paralela ao chão, ela ficaria sempre horizontal, tá ok? Mas eu vou usar aqui perpendicular à face, tá certo? A face do pilar, a face do telhado aqui, ela vai ser perpendicular a essa face, né? O eixo dela. Material eu posso especificar aqui, tá? Já começando a pegar alguns ganchos aqui do material do Revit 2013, aço galvanizado. Clico aqui para adicionar o material ao documento, tá ok? Depois nós vamos trabalhar essa lista de materiais aqui, tá? Essa aqui é a biblioteca de materiais da Autodesk. Eu tenho aqui também, só para já dar um pitaco aqui, né? Materiais AEC. E eu tenho aqui materiais aço galvanizado, eu carrego para dentro do documento. Eu vou achar aqui, ó, aço galvanizado, tá ok? Não vou atuar nas propriedades ainda, vou deixar como tá, aço galvanizado. Aplicar, ok? Já está lá em aço galvanizado o material do montante, tá ok? É aqui que eu vou definir o material dele e não lá na vidraça inclinada, tá certo? Porque ele é o elemento físico de construção da vidraça inclinada. Beleza? Definir então todos os parâmetros do telhado. Agora eu vou vir aqui, eu posso clicar nesse elemento aqui, né, que eu chamei de vidraça inclinada aço carbono. Vou em editar tipo. Vou fazer o que? Vou duplicar para criar um novo tipo, tá ok? Que vai se chamar telha ondulada Eternit 17 0,65 milímetros. É o nome desse telhado do tipo vidraça inclinada que eu vou aplicar sobre essa cobertura aqui, ok? E aí eu vou mudar todos os parâmetros, né? Vejamos aqui, primeiro, ele não cresce, as telhas, né, os perfis não são distribuídos nesse sentido, são no outro sentido, né? Então esses eixos aqui, eu vou botar todos com nenhum. E esse tipo de montantes secundários no eixo, aí eu vou colocar para montante regular Mullion, telha ondulada Eternit 17, para todos. Ok, configurei. Vamos fazer o teste, né? Paulatinamente, para a gente ver o que acontece em cada instância. Primeiro eu vou clicar em OK, ele vai me oferecer um primeiro erro, que é exatamente devido àqueles eixos, né? Os eixos foram colocados em outro sentido, né? Então, como ele permanece com os eixos, eu peço para excluir os montantes secundários do outro sentido. Está lá a minha primeira visão da minha telha ondulada. Clico no elemento, vou dar um giro aqui só para vocês verem. Olha lá o perfil, tá certo? Bem, agora como distribuir esse elemento? Primeira coisa que a gente vai reparar é que ele continua fragmentado, tá ok? Eu tenho uma telha aqui, outra telha aqui, tá? Então nós vamos clicar no elemento telhado, tá ok? E editar tipo. Primeira coisa que a gente vai fazer é retirar aqui, ó, o padrão de eixo 2, tá ok? Vamos colocar para nenhum. Aplicar. Excluir linha de eixo. Ok? E aí, primeira coisa que a gente viu, olha, ele passou a ficar contínuo, que é exatamente o que a gente deseja, né? Porque como eu mencionei no primeiro vídeo deste assunto, as telhas desse tipo da Eternit são vendidas com o comprimento sob encomenda, tá ok? Você não tem peças com comprimentos definidos. Então eu tiro as linhas de eixo nesse sentido, tá? Para que eles fiquem uma peça única. Em seguida, volto lá, editar tipo. E eu preciso trabalhar agora as distâncias. Reparem que pela condição que está aqui, né, eu não tenho uma continuidade, tá ok? Eu tenho um número fixo. Na verdade, eu preciso de uma distância fixa entre as telhas. Que distância é essa? Voltamos lá ao catálogo da Eternit, né? Eu tenho um comprimento total de 1087 e uma sobreposição aqui de 30 centímetros dos dois lados. Então, desse comprimento de 1087, eu vou retirar 30 de um lado, 30 do outro. 60 vai ficar 1027. Que transplantando aqui para o Revit vai dar 1.027, que aqui estou trabalhando em metros, tá ok? Aplicar, olha lá, cobriu a telha. Vamos ver como é que ficou a união. Olha lá,
perfeita a configuração das ondas, tá? Com um pequeno detalhe, né? Que aqui longe da perfeição, né? E fora de propósito ser perfeito nesse caso, tá? Repare que eu tenho uma telha aqui, né? E a outra, ela está com uma certa sobreposição. Na verdade, na prática, né, uma fica por cima da outra, tá? Mas essas considerações aqui são desprezíveis, tá? O que importa é que elas têm uma concordância aqui de ondas, né? Que isso aqui tanto será invisível quando fizermos uma perspectiva, quanto não afetará a lista de materiais, né? Porque todas as telhas estão em comprimento exato. E aí finalmente nós temos o nosso telhado no modelo de telha escolhido. Faltam alguns ajustes, né? Como por exemplo aqui, né, eu tenho uma interferência inerente que nós vamos aprender a contornar isso daqui. Mas antes eu queria fazer um comentário geral sobre telhados. Esse estudo aqui é muito bonito, muito preciso até certo ponto, tá? Mas um conselho que eu, com a minha experiência, posso dar a vocês é que vocês deixem essa questão de telhados, esse detalhamento lá para o final, tá ok? Para aplicar nos seus projetos. Por quê? Esses elementos são bastante complexos, tá? Reparem que são elementos curvos, muito repetitivos, né? Isso aqui, quando você tiver num projeto um pouco maior, na hora de você fazer esse giro, tá? Na hora de você fazer uma renderização, de você fazer mesmo se você tiver numa visualização realista, isso vai pesar bastante no seu desenho, tá ok? Então o ideal é que você deixe o telhado, você prepara o tipo, né? Tem lá o tipo já definido, mas enquanto você trabalha, você vai lá e aplica simplesmente um telhado genérico. Tá ok? E vai trabalhando, o desenho fica mais rápido, fica mais simples de você visualizar. E quando você for realmente produzir um desenho, uma renderização, uma imagem, aí você vai lá e como já está pronto, você vai simplesmente clicar no telhado e selecionar o tipo que você deseja, já vai estar tudo pronto. Tá ok? Porque você vai ter que fazer uma série de manobras aqui. Eu vou mostrar daqui a pouco como colocar a cumeira, tá certo? Então, é isso. Telhados. Esse detalhamento, deixem por último o desenho, tá ok? Senão você vai estar trabalhando com um arquivo muito pesado, principalmente em termos de placa de vídeo, tá certo? Tem vários ajustes aqui. Reparem que, como eu coloquei o montante de borda, né, o montante final, é aquilo que eu mencionei. Ele passou o eixo aqui do montante e cresceu a metade para cá. Deve ter acontecido a mesma coisa lá no final, exatamente, olha. Em função das propriedades, né, que a gente configurou para esse telhado, né, repare aqui, não sei se dá para ver no vídeo, o contorno aqui em azul da área definida pelo telhado, né, e aqui está passando um pouco dessa área. Bom, para fazer esses ajustes, nós vamos ter que fazer uma consideração arquitetônica antes. Voltando aqui um pouco no nosso exercício, né, exercício 1, nosso modelo de estudo, né. Quando eu fui conceber esse telhado, vamos ver lá no 3D como é que ele está. Tá, que depois eu corrigi para duas águas, né, fiz a interação com madeiras aqui. Bem, o fato é o seguinte, quando nós fizemos um projeto preliminar dessa edificação, nós viemos aqui para construir o telhado, né, fomos lá em arquitetura, telhados por perímetro e desenhamos um perímetro aqui. Bom, esse perímetro inicial é um perímetro estimado, né, é desejável. A gente deseja cobrir a calçada aqui meio metro, né, barrar a chuva aqui em cima, enfim. Mas as medidas finais desse telhado, elas vão estar relacionadas com efetivamente o tipo de telha que eu estou usando. Tá ok? Porque, voltando lá, nesse caso dessa telha que eu peguei como exemplo, né, que talvez até não seja uma telha indicada para esse tipo de projeto residencial, o que acontece? Como eu compro lá da Eternit ele numa medida padrão, não é interessante que eu tenha que cortar esse telhado, tá ok? Porque esses elementos, eles são sempre elementos inteiros, tá ok? O montante, não existe meio montante no Revit. Quando eu trabalho com uma telha tipo colonial, né, eu colocar uma linha a mais, né, ou duas, enfim, não traz tanto efeito assim. Quando eu trabalho com telhado, com uma telha inteiriça, né, seja aqui no caso nosso uma telha metálica ou uma telha galvanizada, eu não vou cortar essa telha longitudinalmente, tá ok? Até para uma questão de acabamento. Então o que eu faço normalmente é planejar já em função da largura dessa telha, né, do comprimento do perfil,
qual será o tamanho do telhado, para que eu tenha peças inteiras, considerando a sobreposição ideal. Tá ok? Mas vamos apenas considerar esse elemento aqui. Então, depois de feito o estudo do telhado, talvez seja necessário voltar lá no projeto e corrigir as dimensões. Então, na medida agora que eu aplico a telha, e eu já estou no próprio projeto, automaticamente isso é corrigido. Mas se eu fizer um estudo aqui num arquivo separado, né, como eu estou fazendo aqui no arquivo de modelos de telhados, talvez seja necessário eu voltar lá depois no projeto e adequar para o tipo de telha que eu escolhi. Tá, ok? Adequar as dimensões do telhado para que eu não tenha que cortar telhas e, obviamente, não ocorra essa situação de sobrar de um lado e faltar do outro. Tá certo? Bom, mas o que eu queria ver aqui, que era importante, seria as propriedades desse elemento aqui, telhado, do modelo vidraça inclinada. Então eu vou clicar aqui nele, está lá, vidraça inclinada ondulada Eternit, eu vou em editar tipo. Vamos estudar aqui algumas propriedades. Painel de parede cortina continua sendo vazio, lembrando que esse quadro de propriedades é o quadro idêntico ao quadro de paredes cortina efetivamente. Então, alguns elementos aqui a gente não vai usar. Então, por exemplo, condição de união. Né? Se vocês tiverem dúvidas, voltem lá às aulas de parede cortina. A gente vê quando a gente tem um montante cruzando, né? A gente define se quem vai passar reto, né? É o eixo 1, o eixo vertical, o eixo horizontal, ou o eixo 2, né? Enfim. Ou se os dois serão contínuos. Então, essa primeira propriedade de tipo não interessa muito aqui para a gente nessa condição. Tá certo? Exceto naquele caso que a gente viu algumas aulas atrás, de um domus, que teria uma armação metálica, que não é o caso do telhado aqui, que tem uma em cima e uma embaixo. As duas se entrelaçam. Então eu defino se são os elementos do eixo 1 ou do eixo 2 que serão contínuos, né? As longarinas ou as transversais. Lembra daquele telhado curvo que a gente fez sobre o corredor lá naquele projeto que leva até a garagem. Então, basicamente, para esse tipo de exercício que a gente está vendo de telhas, isso aqui não terá nenhuma influência. Bem, nós vimos aqui que nós estamos colocando o perfil nesse montante, que ele chamou aqui montantes secundários do eixo, chamou os dois de montantes secundários do eixo, né? Mas aqui pela ordem a gente vê que esse padrão de eixo 1 se refere ao primeiro montante secundários, e o padrão de eixo 2 se refere ao segundo lote aqui de propriedades. Tá ok? Então nós vamos trabalhar exatamente aqui nessas propriedades. Padrão de eixo 2, como não existe, a gente coloca nenhum aqui. E vamos alterar aqui as padrões de eixo 1. Né? O default do Revit vem com distância fixa. E como eu coloquei borda 1 e borda 2, né, houve exatamente esse efeito aqui. Ele distribuiu as telhas a uma distância fixa. E aqui no último ele colocou uma telha de borda, né, um perfil na borda. E aí por isso que sobrou. Se eu retirasse esse perfil na borda 1, colocasse aqui nenhum. E na borda 2, também colocasse nenhum. Aplicar. Ele vai exibir aquela mensagem, né, de que ele vai excluir, eu peço para excluir os montantes secundários. Ok. E ele simplesmente tirou uma telha que estava sobreposta aqui, a telha de borda. Tá ok? Só dar um Ctrl Z aqui, para vocês verem que, olha, tinha uma telha a mais aqui. Tá? Tem uma telha praticamente em cima da outra aqui, tá certo? Então eu só tirei a sobreposição, mas não eliminei. Tá ok? Vou clicar no telhado novamente, editar tipo. E se eu alterar aqui para número fixo, clique em aplicar, ok? Ele distribui as telhas aqui, mas vão faltar elementos. Tá, ok? Ele bota aquela distância entre os perfis, tá? Mas também não vai resolver o nosso problema. Eu vou editar tipo, porque eu tenho agora aqui que conjugar esses dois fatores. Tá? Primeiro o layout, que seria a forma de distribuição, e o segundo é ajustar para o tamanho do montante. Aqui ele está ajustando para o tamanho do montante. Se eu tirar essa propriedade e aplicar, ele apenas diminuiu, né, o trecho entre os montantes, mas também não resolveu o nosso problema. Então, o nosso problema básico do telhado é conjugar essas propriedades de tipo. Mas isso vai ter relação direta com o tipo de telha que a gente está usando. Ok? Vamos pegar, por exemplo, aqui esse telhado colonial. Tá? E vamos dar uma olhada aqui na propriedade de tipo dele. Repara que ele tem uma distância fixa, tá, ok? Com espaçamento de 20 centímetros, que é exatamente a largura dessa telha. Tá? Se eu tivesse o perfil, fosse lá analisar, porque exatamente onde termina um perfil, 20 centímetros, começa exatamente outro. E aqui ele também não usou
tipos de borda, tá ok? Ele distribuiu apenas na porção interior do perímetro do telhado e colocou ajustar para o tamanho do montante, que é o que a gente vai ver agora, tá? Então, o ideal é que nós tenhamos aqui exatamente uma distância fixa. E também é ideal, e é o único processo que eu sei que daria exatamente certo, seria já, ao escolher a telha que será usada, né, planejar o perímetro do telhado para que dê certinho, tá ok? Porque se eu vier aqui agora em editar tipo, tá? Se eu for lá no catálogo da Eternit, eles recomendam que a distância, né, entre uma telha e outra, né, a distância útil seria 985, tá ok? Então se eu viesse aqui e colocasse uma distância fixa de 985, deixando aqui ajustar para o tamanho do montante, aplicar, ok, ele fica certinho em termos de concordância, tá, das telhas. Eu posso dar um zoom aqui, eu verei que as telhas estão concordando aqui em termos de onda e crista, tá ok, olha, uma aqui e a outra está exatamente concordando. No entanto, acontece aquela sobra de um lado e do outro. Por quê? Porque esse telhado não está dimensionado para ser utilizado essa telha, tá ok? Porque mais uma vez salientando, eu não vou nem cortar a telha, tá ok? O ideal é eu pegar lá, eu escolhi essa telha, então vou ver lá a largura útil, vou ver quanto vai sobrar de um lado, quanto vai sobrar do outro, contaria 10 telhas, no caso que ele utilizou aqui, né, deu um total de 10 telhas, e diminuiria o perímetro desse telhado para ele se adequar aqui à telha, tá ok? Faria essa conta matemática aí para dimensionar o telhado. O importante que eu queria destacar é isso, são as formas de distribuição, tá? E a precisão que a gente vai usar no telhado. Voltando lá ao caso daquele telhado colonial, tá? Tem uma diferença também. Aqui existe uma sobreposição de telhas, tá? Que não é o caso lá do telhado que foi utilizado, né, como telhado colonial, em que o perfil ele vai metade de uma telha, metade da outra. Tá? No real, no campo, a gente tem uma sobreposição, né, do de cima sobre de baixo, mas isso já está configurado no próprio perfil do telhado que a Contier Arquitetura definiu inteligentemente. Tá certo? Porque em termos de construção no Revit, os montantes têm o mesmo alinhamento. Tá certo? Eu até poderia, se quisesse exagerar, colocar um telhado embaixo, feito apenas da parte de baixo, com perfil apenas das telhas inferiores, depois um outro telhado por cima, apenas com as telhas superiores, né, fazendo montantes aqui alternados, tá certo? Mas esse nível de acuidade, de precisão, não tem muita relevância, uma vez que a quantidade de montantes será exatamente a quantidade de telhas, né, de perfis utilizados aqui no projeto. Então, daí você já pode fazer algumas considerações em relação ao projeto Revit, aos projetos BIM, né, que ele exige um melhor planejamento, né, como você está modelando a edificação, tá? Isso é uma vantagem em relação à edificação, né? Você já tem que fazer o planejamento de alguns detalhes antes de modelar a edificação, tá? No AutoCAD a gente, vamos dizer, chuta qualquer medida aqui e depois, muitas vezes, tem que fazer o as-built, ou ele não fica fiel, o projeto, ao que está construído. Mas o que eu queria mais salientar nessa aula, inicialmente, são os primeiros parâmetros de construção do telhado. Nesse caso, que eu usei uma telha contínua, o número de perfis, né, o número de montantes utilizados aqui, na lista de materiais que a gente vai ver como extrair daqui a pouco, na próxima aula, ele vai ser dado em metros, né, ou quantidades com metros, né. Quando foi definido lá pela Contier Arquitetura um perfil, né, as telhas, né, um montante aqui exatamente no comprimento da telha, tá, ok? Pela quantidade de montantes também eu vou ter o número de telhas associados aqui a esse telhado, tá certo? Mas vamos deixar esses detalhes aí de lista de materiais para a próxima aula. Por último, eu só queria salientar o seguinte: para essa telha contínua, tá, ela vai ser praticamente utilizada em telhados de uma água só, né, também chamado de meia água, ou telhados de duas águas, tá? Porque se eu viesse aqui em editar perímetro e botasse, por exemplo, esse lado aqui para definir a inclinação, ou seja, transformasse esse telhado em 3 águas, reparem que a telha ela não permite, né, na primeira instância, esse corte aqui acompanhando, tá certo? Então eu não teria aqui uma interface ideal entre as telhas.
Depois nós vamos aprofundar esse estudo aqui. Importante é o estudo de propriedades, de conjugar eixo 1 com o eixo 2, aqui no caso só tem o eixo 1, que elas são distribuídas só num sentido. Tá? No outro caso da telecolonial eu tenho a distribuição no outro sentido também. Preferencialmente usar distância fixa, e com esses parâmetros você define a formatação do seu telhado na forma vidraça inclinada, tá ok? Nessa família de sistema vidraça inclinada. Bom, vamos encerrar por aqui. Não deixem de exercitar esses conhecimentos, tá ok? Telhado é um assunto complexo, por isso vai demandar ainda bastantes aulas. E para você dominar isso, você precisa de realmente muita prática. Até lá então.